Atenção, atenção! Sereto News chegando com as informações do Corinthians e o Corinthians pensa em reforços de peso para 2024. Nomes estão sendo falados, nomes estão sendo ventilados, nomes estão sendo especulados, nomes estão sendo monitorados pela direção do Corinthians, por candidatos à presidência do Corinthians, enfim, Guilherme Arana, Everton Ribeiro, vou falar mais para você sobre isso. E o Renato Augusto, tem sondagens da Arábia e dos Estados Unidos. Será que ele vai sair do Corinthians e vai para a Arábia ou para os Estados Unidos? A Gaviões da Fiel agendou protesto marcado, já tem protesto marcado para este sábado à tarde, no CT do Corinthians. O bicho vai pegar. Mais um protesto da torcida este ano contra a diretoria corintiana. Eu conto tudo para você agora. Sereto News está só começando. É isso aí, roda a vinheta, produção. Rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça a inscrição no canal do Sereto. Inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada para receber o conteúdo do canal do Sereto. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like é muito importante para nós, né? Deixe o seu like e deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários, os principais comentários aqui no canal do Sereto. Eu leio todos os comentários. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Então antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil, que eles antecipam o FGTS para você. Mais Ágil, é isso aí, é muito rápido, é simples e rápido. Se está precisando de dinheiro, você fala com o pessoal da Mais Ágil e eles antecipam o FGTS para você. E a aposta ganha. Tem rodada de clássicos, o patrocinador oficial do canal do Sereto, tem rodada de clássicos no final de semana no Campeonato Brasileiro, muitos clássicos, e o jogo, o clássico das duas maiores torcidas do Brasil, Corinthians e Flamengo, é claro, este você não pode perder, Corinthians e Flamengo, então aposte. Para você apostar é muito simples, vá no QR Code ou então no link que está no comentário fixado do canal, você vai no link, faz o cadastro e ganha R$5 para fazer a primeira aposta. Fazendo o cadastro você já ganha R$5 para fazer a primeira aposta. É simples e rápido, é isso. Aposta ganha. Aposte você também. Bom, é o seguinte, meus amigos, muito ainda se fala da possível lista de dispensa do time do Corinthians, muitos jogadores serão dispensados, jogadores com um contrato terminado, muitos jogadores têm um contrato, 9 jogadores têm um contrato terminado que termina no final do mês, no final do ano, né? No final do ano, o contrato termina no final do ano e pouquíssimos deverão ter o contrato renovado, senão quase ninguém deverá ter o contrato renovado. Com isso, o Corinthians vai ter que contratar jogadores para a próxima temporada, né? O Corinthians vai ter que contratar jogadores. E já tem nomes sendo falados, nomes sendo especulados, nomes sendo monitorados pelas duas diretorias, por diretores ligados aos dois candidatos, ou por conselheiros ligados aos dois candidatos que vão concorrer à eleição do Corinthians no dia 25 de dezembro. Porque é o seguinte, quem vai decidir quem vai ser contratado ou não vai ser o próximo presidente, é que vai decidir quem vai ser contratado ou não. Porque não tem como contratar agora, né? Só vai dar para contratar no final do ano, quando abrir a janela de novo de transferências. Então, o máximo que pode acontecer é uma sondagem por parte desses diretores. Do lado da situação, o André Luiz Oliveira, que sempre que perguntado, despista bastante a respeito dos jogadores que serão contratados, caso ele seja eleito como presidente do Corinthians. Aliás, caso ele seja eleito como presidente do Corinthians, o André Sanches, que aparece aí na foto, será o todo-poderoso do futebol corintiano. Tá aí o Duílio, que é o atual presidente do Corinthians e que tem sido muito criticado pela torcida corintiana, também em especial agora pela Gaviões da Fiel. A Gaviões da Fiel
ela se manifestou contra a chapa Renovação e Transparência e se manifestou também contra o Duílio Monteiro Alves e promete um protesto amanhã, sábado, no CT do Parque Ecológico. E tem também o candidato da oposição, o Augusto Melo. O Augusto Melo já falou abertamente, inclusive em live aqui no canal do Cereto, que se ganhar vai contratar de pelo menos 3 reforços de peso, né? Ele disse aqui na live, se eu ganhar, se eu for presidente do Corinthians, eu vou contratar pelo menos 3 reforços de peso. Não falou o nome dos reforços, mas disse abertamente que vai contratá-los, porque ele entende que os mais experientes, os reforços de peso, precisam fazer a mescla com os mais jovens. Então, os 2 candidatos já estão fazendo o seguinte, já estão monitorando a situação dos jogadores. Eu quero passar aqui primeiro a lista, antes de falar da possibilidade desses reforços de peso, Não, eu vou falar primeiro da lista dos reforços de peso, dos dois nomes que estão sendo falados. Tem muitos nomes sendo especulados, mas eu vou falar dos nomes que estão sendo falados. Um deles é o do Guilherme Arana. Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. É um nome que está sendo falado pelos 2 lados, tá? Os 2 lados estão comentando a respeito do Guilherme Arana. Lateral esquerdo, que foi revelado no Corinthians, é cria da base do Corinthians, mas está no Atlético Mineiro e tem contrato até o final de 2024. Ele tem mais um ano de contrato. É uma contratação mais difícil, mas o Corinthians tem interesse na contratação do Guilherme Arana, sobretudo para o lugar do Fábio Santos. O Fábio Santos vai se aposentar, então o Corinthians precisa de um lateral esquerdo. E seria o Guilherme Arana, campeão brasileiro de 2017, este lateral esquerdo. O Guilherme Arana, como eu disse, tem contrato com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ainda não conseguiu renovar o contrato do Guilherme Arana, mas isso vai acontecer mais para o meio da temporada, a tentativa de renovação de contrato. O Atlético Mineiro tem interesse que o Guilherme Arana permaneça lá no Atlético, mas o Guilherme Arana, ele é assessorado, o empresário do Guilherme Arana é o Fernando Garcia, que tem uma ligação muito forte, uma ligação, eu diria, umbilical com o time do Corinthians, com a direção do Corinthians, o Fernando Garcia. Então, isso poderia facilitar uma transferência do Guilherme Arana para o Corinthians, no caso de uma possível negociação, no caso de uma possível proposta do Corinthians. O Guilherme Arana não esconde para ninguém que é corintiano de criança, foi revelado nas categorias de base do Corinthians e não esconde para ninguém que gostaria de voltar a jogar com a camisa do Timão. Será que vai ser no ano que vem que o Guilherme Arana será o jogador do Corinthians? Será? Bom, é o nome que está sendo comentado nos bastidores do Parque São Jorge pelos 2 lados, tanto na comissão, tanto no pessoal que apoia o Augusto Melo, quanto no pessoal que apoia o André Luiz Oliveira. Outro nome que está sendo comentado também é o do Everton Ribeiro, jogador do Flamengo. O Everton Ribeiro é um jogador que o Corinthians teria mais facilidade na contratação, porque o seu contrato termina no final do ano. Então ele já pode, inclusive, assinar contrato com outra equipe se ele quiser. Acontece que tudo indica que o Tite vai para o Flamengo. E o Tite, segundo informações, gostaria que o Everton Ribeiro permanecesse no Flamengo, para continuar no Flamengo com o Everton Ribeiro. O Tite convocou o Everton Ribeiro para a seleção brasileira, gosta muito do jogador e gostaria que ele permanecesse lá no Flamengo. O Everton Ribeiro é um jogador que o Corinthians gostaria de contratar para ser o substituto do Renato Augusto, quando o Renato Augusto não puder jogar. Ou então, jogando ao lado do Renato Augusto, né? Para dividir a responsabilidade com o Renato Augusto. O Corinthians gostaria de contratar esse jogador para dividir responsabilidade com o Renato Augusto. Everton Ribeiro também foi revelado nas categorias de base do Corinthians. É um jogador que o Corinthians gostaria de contratar. Lembrando que os jogadores que estão em fim de contrato, o Bruno Mendes está em fim de contrato, termina o contrato dele no final do ano, e o Bruno Mendes pode, inclusive, ir para o Flamengo. O Bruno Mendes pode ir para o Flamengo, mas o Mano Menezes gostaria que ele ficasse no Corinthians.
O Mano Menezes gostaria da permanência do Bruno Mendes no Corinthians, mas a informação é que ele teria um acordo verbal com o Flamengo. O Corinthians já tentou renovar o contrato com o Bruno Mendes por 3 vezes e não conseguiu. O Gil também tem contrato até o final do ano. O Gil, 36 anos, zagueiro. Esse vai embora, não deve ficar no Corinthians. O Gil não deve permanecer. O Fábio Santos, também com contrato até o final do ano, é outro que vai embora. Lateral esquerdo. Por isso, a tentativa, o desejo do Corinthians de trazer um lateral esquerdo como o Guilherme Arana. O Cantígio, outro que está com contrato que vence no final do ano. Cantígio também vai embora. O Giuliano, outro que tem contrato até o final do ano, também vai embora. O Maicon, outro que tem contrato até o final do ano. Mas o Maicon pode ser que tenha o contrato renovado, isso se o Corinthians conseguir emprestar o jogador de novo. Aí tem o Renato, o Juan Oliveira. O Juan Oliveira é outro que tem o contrato até o final do ano e não terá o contrato renovado. Além desses jogadores, o Renato Augusto também tem contrato até o final do ano. E o Renato Augusto é o seguinte: o Renato Augusto, segundo informações do pessoal que assessora o Renato Augusto, do staff do Renato Augusto, existem 2 sondagens para o Renato Augusto sair do Corinthians. Uma delas é da Arábia Saudita e outra delas é dos Estados Unidos. Então, o Renato Augusto poderia deixar o Corinthians para ir ou para a Arábia Saudita ou para os Estados Unidos, caso ele não renove o contrato. O Augusto Melo já disse aqui em entrevista que gostaria que ele renovasse o contrato. A situação também gostaria que ele renovasse o contrato. Então, o Renato Augusto deve renovar o contrato por mais uma temporada. Resta saber quais são os moldes de renovação de contrato, se vai ser o tal do contrato de produtividade, se ele vai renovar o contrato por menos tempo pela questão da produtividade. Por isso, o Renato Augusto, se não renovar o contrato, pode sair para o futebol da Arábia Saudita ou para o futebol dos Estados Unidos. Mas ele deve permanecer no Corinthians. O Corinthians que vai ter que contratar, hein? Pelo que a gente está imaginando aí, né? Pelo que eu citei dos nomes de jogadores que vão sair, tenho citado todos esses dias jogadores que devem deixar o clube. O Corinthians deve contratar pelo menos mais 2 laterais, 2 zagueiros, 2 meio-campistas, 2 atacantes, pelo menos mais 8 jogadores o Corinthians deve contratar neste final para a próxima temporada, visando, vai ter que remontar o elenco. É por isso que o Mano Menezes foi contratado, justamente para remontar o elenco, e é isso que vai ser a missão do técnico Mano Menezes daqui para frente. Amanhã, manifestação da Gaviões da Fiel no Parque São Jorge. Mais uma manifestação da torcida no Parque São Jorge, não, no CT do Parque Ecológico. A manifestação marcada para as 3 da tarde, lembrando que o Corinthians joga à noite contra o Flamengo na Neoquímica Arena. O Corinthians joga na Neoquímica Arena, já teve manifestação esse ano, uma manifestação muito forte da torcida, quando o Vanderlei Luxemburgo tinha acabado de chegar como técnico, e agora de novo, mais uma vez, quando o Mano Menezes acabou de chegar como técnico, a Gaviões mais uma vez vai manifestar vai se manifestar contra a atual diretoria. A Gaviões da Fiel é contra a atual diretoria do clube. É isso, meus amigos. Faça a inscrição no canal do Cereto. Inscreva-se no canal. É de graça. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários. O que você achou aí da possibilidade de reforços, dos nomes que estão sendo especulados? Por enquanto, nomes especulados, ventilados, monitorados. Me segue nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto também no Twitter. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.